volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E eu já vou falando para vocês, o Velho na Torre tem vídeos todas as sextas-feiras às 17h30. Então, era para eu ter feito esse vídeo no ano passado. Na verdade, era para os Caça-Fantasmas Mais Além terem entrado na minha lista de filmes favoritos. Com certeza estaria em primeiro lugar. Mas devido a problemas de distribuição e porque os filmes do universo cinematográfico são sempre extremamente valorizados, não consegui assistir quando desejei. Então, dando meus pulos, assisti ao filme. Mas antes de falar dele, preciso contextualizar a situação, pois estamos falando de uma das franquias mais amadas e adoradas de todos os tempos, por mim, Os Caça-Fantasmas. Bem, antes de qualquer coisa, preciso dizer que falarei somente sobre os filmes, sem abordar as 3 animações que tiveram, uma lançada em 1986, outra lançada em 1988 e, por fim, a de 1997, no jogo de videogame de 2009 ou nos quadrinhos, que foram lançados em 6 editoras diferentes, sendo a mais recente a IDW Publishing. Dito isso, vamos lá. Nem tudo foi fácil para o primeiro filme que foi lançado em 1984. Na série Filmes que Marcaram a Época da Netflix, isso é explicado mais detalhadamente, então eu devo fazer um breve resumo, eu acho. Vamos ver. Dan Aykroyd imaginou Caçadores de Fantasmas, baseados em algo que sua família pesquisava e adorava há anos, que era baseado no trabalho das irmãs Fox. Quando ele escreveu o primeiro esboço, imaginava a si mesmo, Joe Bellucci e Ed Murphy, colegas dele do Saturday Night Live, SNL, como os 3 caça-fantasmas. Mas com o falecimento de Bellucci em 1982, devido a uma overdose, Aykroyd não acreditou que daria certo. Então, o produtor, amigo dele, Joe Manganiello, convenceu Dan Aykroyd de se encontrar com o diretor Ivan Reitman, que achou a história interessante, mas meio incoerente, pois se passava em um futuro onde existiam vários caçadores de fantasmas. Então, os dois chamaram o ator Harold Ramis para fazerem um trabalho conjunto e compor o roteiro, no qual Ramis aceitou desde que tivesse um papel. Concluído o segundo esboço do roteiro que eles escreveram, procuraram um estúdio para lançar o filme e conseguiram com a Columbia Pictures, que era dirigida na época por Frank Price, o CEO dela, que desejava o filme para 7 de junho de 1984, sendo que eles estavam na metade de 1983, ou seja, era um prazo apertadíssimo. O terceiro a ser confirmado por Dan Aykroyd, que falava sobre isso, para o filme foi Bill Murray, mas este não apareceu em nenhum momento, nem para assinar o contrato. Então, seguiram com as seleções, e escolhendo Sigourney Weaver para o papel de Dana Barrett, Rick Moranis para o papel de Louis Tully. Eles estavam até pensando no John Candy na época, mas não rolou. Annie Potts para o papel de Janine Melnitz e Ernie Hudson para o papel de Winston Zeddemore. O papel de Winston seria um pouco maior do que vimos no filme, mas no decorrer do desenvolvimento deste se tornou bem menor. Quando as filmagens começaram, do nada, Bill Murray surge para interpretar seu papel e por muitas cenas vimos improvisos de sua parte. Outro também que criou seu próprio texto foi o Moranis, que desenvolveu um Tully com a sua cara, algo que Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ivan Reitman permitiram muito bem. Daí então tínhamos o filme, que contava a história de 3 doutores da Universidade de Columbia que
Após investigarem um caso de fantasma na biblioteca de Nova York e também perderem seus fundos da universidade, decidem criar o grupo Caça-Fantasmas. Ah, eu quase esqueci de dizer, mas o nome foi um problema sério, pois a Filmation tinha os direitos graças a uma série que ela havia lançado em 1975 com o nome de Ghostbusters, separado mesmo. Frank Price lutou por meses para conseguir os direitos, mas pediu que o filme fosse filmado 2 vezes. Uma com o nome Ghostbusters e outra com o nome Ghostbreakers. Então, a Columbia terminou sendo comprada pela Coca-Cola e o filme ficou com um futuro meio incerto. Price terminou pedindo demissão da Columbia e foi trabalhar na Universal, que tinha os direitos da Filmation, e com isso deu, assim, de presente o uso do nome para o filme Caça-Fantasmas sair como Ghostbusters, em inglês, lógico. Seguindo com a história, o primeiro caso dos Caça-Fantasmas é com Dana Barrett. Depois dela ver um templo surgir dentro de sua geladeira e ouvir o nome Zul, Peter Venkman vai a investigar e termina se apaixonando por Dana. Novos casos surgem no transcorrer da história e os caça-fantasmas se tornam extremamente famosos e precisando de mais ajuda. Daí entra Winston Zeddemore, que busca um emprego e termina se tornando membro da equipe. Além de ter de encarar fantasmas constantemente, a Agência de Proteção Ambiental de Nova York decide causar problemas para ele. Tanto que, quando as coisas começam a piorar no prédio de Dana, onde ela e seu vizinho, o contador Louis Tully, são dominados por Zul e Vince Clorto, respectivamente, o inspetor de proteção ambiental Walter Peck ordena o desligamento da unidade de contenção onde são guardados os fantasmas capturados pelos caça-fantasmas e termina liberando todos e causando um grande caos em Nova York, que somente os nossos queridos 4 caça-fantasmas podem cuidar. Mas para isso, eles precisam enfrentar Gozer, o Destruidor, que termina se tornando a forma de Stay Puft, o Homem de Marshmallow, graças a Ray Stantz. Claramente o filme foi um grande sucesso, fazendo com que a Coca-Cola, antes temerosa, explorasse cada vez mais e ao máximo o nome Caça-Fantasmas. Esse sucesso levou ao lançamento em 1989 de Caça-Fantasmas 2, mas foi mais difícil de lançar do que o primeiro. Começou com problemas com o diretor executivo da Columbia na época, que não desejava uma sequência. Daí, ele termina divulgando o começo das filmagens sem avisar, ao menos, Ivan Reitman, pois no acordo que havia sido firmado com a Columbia, com Ivan Reitman, Dan Aykroyd e Harold Ramis, eles eram necessários para qualquer anúncio ou filmagem de algo ligado à franquia dos Caça-Fantasmas. Então, a Columbia demitiu o diretor executivo por vários outros problemas e um novo foi contratado. Então, surgiu um novo problema. O elenco principal não queria voltar para uma sequência ou faziam exigências absurdas para o retorno. Depois de uma reunião de Ramis, Aykroyd, Reitman e Bill Murray, tudo começou com ele exigindo 10 milhões de dólares para participar de uma continuação, tudo ficou acertado. O roteiro começou a ser escrito por Dan Aykroyd, que desejava levar os caça-fantasmas para fora dos Estados Unidos, mas Harold Ramis conseguiu que eles continuassem em Nova York. Então, pensaram em algo que falasse sobre possessão de uma criança. Daí surge a história que vimos no filme. A ideia é
que, passados 5 anos, os caça-fantasmas simplesmente se desfizeram. Peter Venkman se tornou um apresentador de um talk show de paranormalidade. Egon Spengler voltou à cátedra, à universidade, para trabalhar situações comportamentais de casais, crianças, etc. Ray Stantz montou uma loja de artefatos exóticos de paranormalidade, uma livraria, na verdade, e às vezes, com a ajuda de Winston Zeddemore, participava de festinhas infantis fantasiados de caças-fantasmas. Dana Barrett, agora, que era uma curadora de um museu, ficava limpando quadros, tinha um filho de um casamento, depois de ter terminado com Peter. E tudo começa novamente com ela. Desta vez, o carrinho de seu filho, Oscar, é tomado por uma força sobrenatural e ela busca a ajuda de Egon, que durante a investigação descobre, junto com Ray e Peter, que ela não queria que participasse, uma gosma rosada correndo sobre Nova York. Eles terminam presos e, quando são julgados, a gosma dá vida a 2 fantasmas do passado do juiz, que termina absolvendo-os, e com isso os caça-fantasmas retornam. Dessa vez, Louis é o contador oficial deles e Janine retorna como secretária, atendente, mas ela demonstra um certo interesse pelo Louis. Ray e Egon continuam as investigações paralelas da gosma rosada, descobrindo que ela reage a emoções negativas ou positivas da população. Além disso, tudo parece estar ligado a um quadro que está no Museu de Nova York de Vigor, o Cárpato. Este domina a mente do curador do museu, Janos, convencendo-o a sequestrar o filho de Dana para poder possuí-lo. Durante a investigação do rio de Gosma, Egon, Ray e Winston caem nele e, quando revela ao prefeito de Nova York o que está acontecendo, terminam sendo internados junto com o Peter em um hospital psiquiátrico pelo assistente do prefeito. Janos consegue sequestrar Oscar, filho de Dana, levando-a ao museu, e a cidade novamente perde o controle com entidades fantasmagóricas. Depois de demitir seu assistente prefeito, liberta os caça-fantasmas e estes usam a gosma a seu favor, jogando-as nos pés do maior símbolo de Nova York, a Estátua de Liberdade, para salvar a cidade de seus pensamentos negativos. Bem, a receptividade foi boa no começo, mas terminou ficando morna, o que não agradou a Columbia Pictures. Também, o filme teve que competir com Batman na época. Isso, sinceramente, dificulta um pouco as coisas, sendo bem sincero. Na época que o filme foi lançado, eu não gostei do filme. O lance de buscar positividade, um movimento com Kumbaya no final, sempre que eu falo sobre isso, as pessoas não entendem, mas é o lance de ficar reunidos em volta de uma fogueira, cantando músicas felizes. Isso não trouxe o mesmo sentimento para mim. Mas, assistindo nos dias de hoje, eu compreendo o que Aykroyd e Ramis desejavam. E foi uma pena que nós não conseguimos entender isso na época. Bem, uma terceira parte foi muito discutida, mas dificilmente aconteceria. Bill Murray queria seguir por outro caminho e não estava nunca disponível. As coisas pioraram depois que Murray trabalhou com Ramis em Feitiços do Tempo de 1993 e os dois simplesmente se desentenderam. De acordo com Violet Ramis, filha de Harold Ramis, as coisas azedaram entre os dois e eles terminaram se afastando. Em 2014, devido a complicações de vasculite inflamatória autoimune, Harold Ramis partiu para o andar de cima aos 69 anos, o que complicou mais ainda uma continuação. Um ano depois,
Em 2015, acreditando no sonho que eles haviam iniciado, Ivan Reitman e Dan Aykroyd criaram a produtora Ghost Corps, em parceria com a Sony Columbia Pictures. Assim, poderiam ter total controle de tudo que era ligado aos caça-fantasmas. A primeira coisa que fizeram foi permitir o remake com direção e roteiro de Paul Feig, que escreveu este em parceria com Cat Dippold. Neste novo filme, vemos uma dinâmica bem diferente, pois o elenco é todo formado por mulheres. Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones são as novas caça-fantasmas, e de começo a história lembra um pouquinho o original de 1984, pois as personagens Abby Yates, Erin Gilbert e Gillian Holtzman investigam um caso de sobrenatural em uma casa mal assombrada, o que as leva a montar uma equipe de caçar fantasmas. Logo se junta a elas Pat Tolan, um tipo de cobradora do metrô de Nova York, que testemunha a aparição de uma entidade fantasmagórica nos trilhos do metrô. Como recepcionista da agência delas, elas contratam o atlético e bonitão, mas totalmente estúpido, Kevin Bachman, vivido pelo ator Chris Hemsworth. A história segue por um caminho diferente, lógico, não é a mesma coisa, pois as aparições fantasmagóricas são causadas por um camareiro do Hotel Mercado em Nova York, que deseja dominar o mundo sobrenatural e transformar o nosso mundo neste. Logo, Abby, Erin, Gillian e Pat vão enfrentá-lo e as mais assustadoras formas espectrais. Abby e Erin são as especialistas em sobrenatural. Gillian é a inventora do grupo, enquanto a Pat é uma biblioteca histórica ambulante de Nova York. Além de que arranja o carro que servirá como veículo para as quatro, que é do seu tio. Outro grande aspecto do filme é a participação de Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson e Sigourney Weaver, fazendo aparições esporádicas no transcorrer do filme. Até mesmo nosso queridíssimo Harold Ramis foi homenageado com um busto na Universidade de Columbia. As Caça-Fantasmas, eu prefiro chamar assim, teve uma recepção extremamente negativa, mesmo trazendo atrizes muito talentosas. Os fãs achavam que não honrou o legado do original, mesmo que tenha tido apoio de Aykroyd e Reitman com a Ghost Corps. Sinceramente, eu amei o filme. Bem, como eu disse, um terceiro filme sempre foi desejado, mas poucos roteiros pareciam respeitar o legado deixado, até que Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, se juntou a Jill Kennan e criaram o roteiro de Ghostbusters mais além. Até me arrepio quando eu falo sobre ele. As tentativas constantes de fazer uma sequência datam desde 1990, quando Dan Aykroyd escreveu o roteiro do terceiro filme, mas Murray nunca estava disponível, como eu já falei. Foi pensando até em chamar novos atores para substituí-lo, mas terminou não rolando. Foram vários roteiros escritos, até mesmo chegou a envolver Oscar, que era o filho da personagem Weaver, com novos personagens principais. Então, em janeiro de 2019, foi revelado que Mais Além seria desenvolvido. O filme se concentra na história de Kelly, vivida pela atriz Carrie Coon, e seus filhos, Trevor, interpretado pelo ator Finn Wolfhard, que é de Stranger Things e It, a Coisa, e Phoebe, vivida pela atriz McKenna Grace. Eles se mudam para Somerville após o pai de Kelly falecer e deixar para ela uma casa. No transcorrer do filme, descobrimos que o pai de Kelly era ninguém menos que Egon
Spengler e que ele havia se mudado para Somerville, pois a cidade é o centro de uma enorme atividade sobrenatural. Ele havia avisado a Ray Stantz sobre o fato, mas este estava aborrecido com ele, pois Ego havia levado para Somerville todos os aparatos tecnológicos dos caça-fantasmas, acabando de vez com eles. Entre os aparatos, o próprio Ecto-1. Para deter a ameaça que estava surgindo, Phoebe contará com a ajuda ainda de seu professor, o sismólogo Gary Guberson, vivido pelo ator Paul Rudd, e o jovem Podcast, interpretado pelo ator Logan King. Trevor conserta o Ecto-1 e, após testemunhar um evento espectral em um poço, ele termina ajudando sua irmã também. Mais além, é a mais clara homenagem ao clássico filme de 1984, trazendo vários elementos originais, além de nos trazer todos, sim, eu disse todos, os caça-fantasmas originais. Não dá para entrar em mais detalhes sem dar enormes spoilers, mas o filme de Reitman e Keenan é o mais próximo de uma homenagem ao que conhecemos. Assim, não vou desmerecer o filme de Feige, eu acho que muitos gostariam que eu fizesse isso, como eu disse, eu gostei muito, mas Ghostbusters Mais Além não tem somente a participação de Aykroyd, Murray, Hudson, Weaver e, lógico, Annie Potts, que foi a primeira a aparecer no filme como Janine Melnitz. Eu acho até que a relação dela com o Louis foi à frente, sei lá, não sei, né? Pois ela se torna um tipo de contadora do Ego. E eles são os caça-fantasmas originais, Ray Stantz, cuidando da sua loja de ocultismo, livraria. Peter Venkman, que agora se tornou um professor emérito, ensinando propaganda e marketing. E o Winston Zeddemore, que se tornou um empresário milionário. O filme é especial para mim. Durante anos, eu esperava por algo que respeitasse o legado criado por Dan Aykroyd, Ivan Reitman e Harold Ramis. A homenagem dos irmãos Duffer, Matt Ross em Stranger Things foi maravilhosa, o que atiçou ainda mais a minha vontade de um filme como Ghostbusters Mais Além. Não vou mentir, eu chorei com Caça-Fantasmas, Ghostbusters Mais Além, como se fosse uma criança recebendo um presente muito desejado. Eu queria muito ver Liga da Justiça de Zack Snyder e estava com hype muito alto para a Duna, mas Ghostbusters Mais Além era o filme que eu esperava e que eu desejava. Demorou para eu assistir? Sim. Para mim demorou séculos, mas valeu a pena. Caça-Fantasmas é uma franquia maravilhosa, rica, e o mais recente filme horror tudo o que ele significa. Se eu espero por mais? Lógico que sim, mas não sei se ocorrerá. Já que a pequena distribuição do filme por causa da Covid e principalmente por causa de Os Eternos não teve a bilheteria desejada. Espero mesmo que a Sony e a Ghost Corps tragam mais, pois eu gostaria muito de saber sobre, por exemplo, o destino de Oscar Barrett, principalmente. Caça-Fantasmas sobrevive mesmo que aos trancos e barrancos. E mesmo que Bill Murray tente evitar participar de mais filmes. E se dependesse de mim, sempre teria mais e mais. Eu amo Caça-Fantasmas. É a realização de um fã ver Ghostbusters Mais Além. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou finalizando o vídeo aqui e agradeço a todos que assistiram o vídeo todo. Eu sei que ficou grande, mas era necessário fazer todo esse blá blá blá. Eu já peço para vocês, se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, tudo bem, não tem problema nenhum, pode dar o dislike. Eu também peço, comentem aqui embaixo, fala aí, se vocês assistiram Ghostbusters Mais Além, se deram seus pulos para assistir, ou se foram assistir no cinema, comenta aqui embaixo, se conhecem
todos os filmes, o que vocês acham até mesmo de Caça-Fantasmas, que eu gosto de chamar de As Caça-Fantasmas. Fala aqui embaixo, comenta aqui embaixo, e lógico, me ajuda muito, sempre tem ajudado muito aqui o Velho na Torre a crescer. Compartilhe o vídeo, joga pra frente esse vídeo, joga pra frente para todos que são fãs de Caça-Fantasmas, para todos que gostam muito dessa franquia, joga pra frente. E lógico que eu não posso deixar de pedir para vocês, eu peço sempre aqui no final, porque é o espaço que eu gosto de deixar, não esqueça, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece nunca, dá aquele peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre que estão aqui todas as sextas-feiras às 17h30. E as minhas redes sociais, eu esqueço de falar, mas eu sempre publico. As minhas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. Se inscreve lá, eu vejo você por lá. Até mais. Fui.